a gravação a funcionar. Por isso esta aula, como vem aqui nos slides, vai ser sobre aquele operador que nós falámos na aula anterior, o operador condicional, se a condição, então, conclusão, e por isso vamos ver quais são as formas, primeiro, a forma que temos de raciocinar com ele no dia a dia, digamos, que são através de modos póneis e de raciocínio hipotético, e depois como é que nós formalizamos, digamos, estes tipos de raciocínio no sistema com a introdução e eliminação do operador de implicação material e o operador de equivalência, que é basicamente o operador de implicação nos dois sentidos. Finalmente, com o conjunto de operadores que nós já temos, aplicação, disjunção, conjunção, negação e igualdade, vamos verificar a coerência do sistema de dedução natural, ou seja, vamos provar que aquilo que nós provamos, aquilo que nós podemos demonstrar no sistema de dedução natural é coerente, é válido, ou seja, se assumimos que as premissas são verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Bom, começando com o modo Spooner, todos nós estamos habituados a ver padrões de raciocínio do tipo: se o tareco for um gato, então ele mia. Okay? Logo, sendo o tareco é um gato, logo o tareco mia. Este é o exemplo clássico do modus ponens, okay? Que ilustra o raciocínio mais básico que existe com as condições. Se houver uma frase condicional em que o condicionante é verdadeiro, nós concluímos que o condicionado também é verdadeiro. Ok? Isto é basicamente a regra do modus ponens, mas existe também uma regra semelhante, ou seja, se pusermos um implicante, obtemos o implicado, mas também existe o modus tollens, que é o raciocínio ao contrário. Se o implicado, se retirarmos, ou seja, se negarmos o implicado, então temos que negar o implicante. Ou seja, com a mesma condição, se o tareco for um gato, ele mia. Se nós verificarmos que o tareco não mia, então ele não pode ser um gato, porque se fosse um gato ele miava. Ok? E são estas duas regras de raciocínio muito antigas, ok? Já digamos, estudadas na antiguidade, pelos gregos, embora o nome seja latino. São estas regras que permitem fazer depois a eliminação da implicação. A introdução da implicação é mais complicada e baseia-se no raciocínio hipotético que nós já fizemos, que vocês já fizeram todos os dias, fazem no dia a dia, fizeram provavelmente na matemática e basicamente corresponde ao seguinte exemplo. Okay? Vamos provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Todos vocês sabem isto, ok? Na realidade isto só é verdade em geometria plana, porque se vocês definirem um triângulo numa esfera, a soma dos ângulos não é 180 graus. Basta pensarem num triângulo que tem parte do equador, um meridiano, e depois chegam ao Polo Norte, tiram 90 graus e põem outro meridiano cá para baixo. Ok? Quer dizer que no Polo Norte existe 180 graus, existem 90 graus, que foi por definição, nós criamos um ângulo de 90 graus, e no Equador, os meridianos cortam o Equador com ângulos de 90 graus. E por conseguinte, a soma dos triângulos, neste caso, a soma dos ângulos internos do triângulo, na esfera, digamos, não é 180, mas sim 270 graus. E por isso é preciso pôr, digamos, esta frase em contexto, numa geometria plana, ou seja, se estivermos num plano, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como é que nós provamos isto? Bom, vocês já devem ter feito esta demonstração, esta era das clássicas, e podemos começar desta seguinte forma. Vamos desenhar um triângulo arbitrário, seja T um triângulo arbitrário. Um qualquer, ok? Escolhemos este. Depois diz assim, vamos considerar uma reta paralela ao lado AB e que passa pelo ponto C. Ok? Aqui uma reta. Depois verificamos que, como esta reta é paralela ao lado AB, os ângulos alfa e beta são semelhantes, são iguais aos ângulos alfa linha e beta linha. Okay? São ângulos internos, alternos internos, é como se chamava. E por conseguinte, se alfa linha, beta linha e gama são 180 graus, então alfa mais beta mais gama, ou seja, a soma dos ângulos internos também é 180 graus.
ok? Bom, mas isto é verdade para este triângulo. Mas como o triângulo foi escolhido arbitrariamente, nós podemos dizer que a soma dos ângulos, enfim, já dissemos, mas como nós dissemos que para um triângulo, para, desculpa, o que nós podemos concluir não é que a soma dos ângulos alfa, beta e gama seja 180 graus, mas sim se o triângulo for, se tivermos um triângulo arbitrário, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Conseguimos temos uma condição. Esta condição só é verdadeira se esta hipótese, que é T ser um triângulo arbitrário, ser verdadeira. E por conseguinte temos aqui uma frase condicional que podemos retirar deste raciocínio, que é: se T for um triângulo arbitrário, então a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. E é isso que, de alguma forma, podemos colocar, digamos, numa demonstração com as regras do Fites, ok? Desenhamos um triângulo e podemos dizer assim: bom, seja T um triângulo arbitrário. Não sabemos se ele é ou não, mas vamos admitir que ele é, ok? E desenhamos o triângulo. Depois concluímos, é a mesma demonstração de há bocado, não é? Por isso, a reta põe-se paralela, verifica-se que os lados da alfa-beta são iguais à alfa-beta linha e, por conseguinte, concluímos que a soma dos ângulos de T é 180 graus. Okay? Mas como T foi escolhido arbitrariamente, nós podemos dizer que se T for um triângulo, então a soma dos seus ângulos é 180 graus. Okay? Por isso, o que nós obtemos a partir de um conjunto a partir de uma hipótese e de um conjunto de inferências, obtemos uma frase condicional. Se T for um triângulo arbitrário, então a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Ok? E por isso, em termos do Fites, podemos imaginar uma fórmula, uma demonstração deste género. Em qualquer altura do campeonato, nós podemos lançar uma hipótese. Okay? Depois dessa hipótese, retiramos uma conclusão, pelas regras que conhecemos. Então, o que nós podemos concluir não é que a soma dos ângulos é 180 graus em abstrato, o que nós podemos concluir é que se T for um triângulo, então a soma dos ângulos é de 180 graus, e isto já é independente da hipótese do T ser um triângulo. Okay? Esta frase já é livre dessa hipótese. Isto é claro? Bom, então vamos ver como é que incorporamos estas regras no sistema FIT, no sistema de dedução natural. Primeiro, com a regra da introdução da implicação. Okay? O que é a introdução da implicação? É utilizar a implicação para tirar alguma conclusão e a regra é basicamente o modus ponens. Por isso, o que nós fazemos é que, seja φ, se φ for verdadeiro e se φ implica psi também for verdadeiro, por isso tivemos esta fórmula e esta fórmula, então podemos concluir a fórmula psi e justificar esta fórmula através da eliminação desta implicação com este implicante. Okay? A ordem que nós pomos, normalmente é a ordem, não pomos o implicante e o implicado, isso é óbvio, pomos só dois números e a fórmula tem que ser obtida numa fórmula que aparece depois destas duas, okay? Independentemente de qual delas é que é a primeira. A introdução da implicação corresponde ao tal raciocínio hipotético que eu falei do triângulo, que demonstrei com um triângulo, ok? Ou ilustrei com um triângulo. Por isso, como é que nós introduzimos a implicação? Em qualquer altura do campeonato, podemos assumir uma hipótese, φ. Okay? Se depois, pelas regras, e por isso uma hipótese, quer dizer que φ não é necessariamente verdadeiro, ou φ não se conclui φ a partir das premissas. Aplica-se apenas a hipótese que φ seja, coloca-se φ como uma hipótese. Depois, se a partir daí começarmos a fazer uma demonstração e a concluirmos psi dentro desta hipótese, o que nós podemos concluir não é que φ seja consequência das premissas, nem que psi seja consequência das premissas, porque elas dependem desta hipótese. Por isso, o que podemos concluir é que φ implica psi é uma consequência das premissas. Okay? E, por conseguinte, nós, dada esta construção, criar uma hipótese, uma subdemonstração com uma hipótese, chegando a uma conclusão, nessa subdemonstração, então podemos concluir a fórmula da implicação e justificá-la por introdução da implicação na subdemonstração de φ até psi, por isso de K1 até K2. É claro? Bom,
ninguém protesta, por isso vamos ver aqui alguns exemplos do que é que se pode fazer com estas fórmulas, ok? Primeiro é o modus tollens, que eu vos falei, ou seja, se vocês tiverem que φ implica psi, e se psi for falso, então esta implicação, estas duas premissas implicam que φ também seja falso, porque se φ fosse verdadeiro, não podia haver não psi. Então, como é que nós demonstramos esta demonstração? Queremos demonstrar, temos estas duas premissas, φ implica psi e não φ, ou não psi, e queremos obter não φ. Como é que se obtém uma fórmula negada? Basicamente, criando a sua hipótese e obtendo uma contradição. Aliás, é exatamente isso que nós dizemos, não é? Se φ fosse verdadeiro, então psi tinha que ser verdadeiro. Okay? É isso que fazemos. Se φ for verdadeiro, então usando esta regra, conseguimos, aliás, usando esta regra, enfim, rapidamente, usando esta regra, nós concluímos que psi é verdadeiro por eliminação desta implicação nas formas 1 e 3, e esta forma é contraditória com a 2. Okay? E, por conseguinte, existe uma introdução da contradição entre 2 e 4, e, por conseguinte, se esta fórmula conduz a uma negação, a uma contradição, então a fórmula tem que ser verdadeira. E, por isso, usando a regra da eliminação da implicação, nós obtemos o modus tollens, que é, digamos, o modus ponens, mas visto do ponto de vista da negação da conclusão do implicado, que nos leva à negação do implicante e não ao contrário. Contrapositiva, ok? Se φ implica psi, nós podemos dizer que a negação de psi implica a negação de φ. Como é que fazemos isso? Bom, queremos provar, temos esta premissa, queremos provar esta implicação. Como é que se prova uma implicação? De acordo com a regra que nós temos, provar uma implicação pode ser pela introdução da implicação. Isto é, vamos admitir que a hipótese é verdadeira e concluímos a conclusão. Por conseguinte, vamos fazer isso. Vamos admitir que não psi é verdadeiro e o objetivo é chegar a não φ. Se nós conseguimos fazer isto, então conseguimos provar que não φ implica, não psi implica não φ, por introdução da implicação desde 2 até 6. Bom, e agora como é que nós chegamos de não φ ou não psi até não φ? Bom, é exatamente isso que aqui temos. Ou seja, nós para provarmos uma negação temos que assumir, vamos fazer o raciocínio por absurdo, por isso vamos assumir que o φ é verdadeiro e vamos obter a contradição. Daqui, desta hipótese, obtemos a contradição, então retiramos a negação da hipótese. Finalmente, onde é que está a contradição? A contradição está entre φ e φ implica psi, porque se isto é verdade, okay? Então psi também será verdade, por eliminação desta implicação, por isso entre 1 e 3, e esta fórmula 4 é finalmente contraditória com a fórmula 2, por isso esta demonstração interna é exatamente esta que aqui está. Por conseguinte, cá temos regras de introdução, a utilização de regras de introdução e eliminação da implicação. Mais um ou outro exemplo, dilema construtivo, ok? Suponhamos que nós não sabemos se temos φ ou psi, ok? Mas sabemos que de φ conseguimos concluir alfa e do psi conseguimos concluir beta. O que é que nós podemos concluir daqui? Bom, não sei qual delas é que é verdadeira, mas uma delas será, e por conseguinte, ou alfa ou beta também deverá ser verdadeiro. Okay? Isso é chamado dilema construtivo, no fundo é uma espécie de um raciocínio por casos, aliás é um raciocínio por casos, mas em que os casos depois utilizam implicações. Como é que se demonstra isto? Bom, vamos pôr aqui as premissas, não é? As 3 premissas. Queremos chegar a esta conclusão, alfa ou beta, e agora temos o problema de como é que se prova uma disjunção. À partida da disjunção não é fácil de provar, mas podemos provar sempre, provar a partir desta disjunção, ok? A partir desta disjunção, no fundo, podemos provar esta disjunção.
como é que isto é feito? Vamos provar que em ambos os casos, φ ou psi, nós conseguimos chegar à fórmula final. Por conseguinte, vamos pôr o raciocínio por casos. Se φ for verdadeiro, então, por aplicação da regra da eliminação da implicação, o alfa será verdadeiro, ok? E se o alfa... já agora. Por isso eu quero provar alfa-beta, por isso vou provar alfa-beta quer pelo φ, quer pelo psi. E se eu conseguir provar alfa-beta quer pelo φ, quer pelo psi, como tenho aqui a sua disjunção, a fórmula final é justificada pela eliminação desta disjunção nas demonstrações de 4 a 6 e de 7 a 9. Okay? Eliminação da disjunção que aparece na fórmula 1 com as demonstrações de 4 a 6 e 7 a 9. Bom, e como é que provamos cada uma delas? Bom, se φ for verdadeiro, alfa também será verdadeiro, por eliminação desta implicação, e de alfa podemos tirar alfa ou qualquer coisa por introdução do O. É a mesma coisa aqui neste caso, por isso eliminamos esta implicação, por isso que usamos o implicante para eliminar esta implicação, obtemos o beta, de beta tiramos alfa-beta e por conseguinte temos a demonstração como queríamos. Enfraquecimento do consequente, ok? Isto são vários padrões que foram estudados, digamos, pelos antigos. Normalmente vocês já não tiveram isso, mas se tivessem filosofia, como eu tive no liceu, tínhamos que aplicar, digamos, tínhamos que decorar, digamos, estes padrões com linguagem natural. Exemplos, veja lá se o raciocínio é válido, se não é válido, tudo com exemplos, nada conforme. Aqui estamos a fazer conformes, ou seja, estamos a fazer um raciocínio que pode ser muito mais facilmente automatizado e verificado, inclusive, por computador. Concretamente, se de φ conseguimos provar psi, então conseguimos provar uma coisa mais fraca, ou seja, conseguimos provar que φ ou outra coisa qualquer. Okay? Como é que fazemos isto? Bom, esta é fácil. Vamos assumir a premissa, ok? E como queremos obter uma implicação, vamos assumir o implicante e vamos obter o implicado. Okay? Como é que nós obtemos o implicado? E por conseguinte justificamos a fórmula final por introdução da implicação. Como é que nós obtemos esta fórmula? Bom, se de φ e de φ implica psi, podemos obter psi por eliminação da implicação e se temos psi ou qualquer coisa por introdução do O. Okay? Isto é o chamado enfraquecimento consequente. Se a partir de uma hipótese concluir qualquer coisa, posso concluir também essa coisa ou qualquer outra coisa. Ou seja, esta fórmula que aqui está é mais fraca do que o psi. E deixo para tentarem fazer o fortalecimento do antecedente. Ou seja, se eu de uma determinada condição consigo obter um implicado, se a condição for fortalecida, se eu souber isto mais qualquer coisa, ou seja, φ e qualquer coisa e mais qualquer coisa, então continuo a ter, digamos, a saber o implicado. Okay? Podemos ver isto, basicamente é fazer uma demonstração, digamos, parecida com esta, ou seja, vamos obter um implicante, uma implicação, colocamos o implicado, φ e obtemos assumimos o implicante, obtemos o implicado, por isso assumimos o implicante, obtemos o implicado e obtemos depois a implicação. Ok. Bom, penso que isto, vocês podem fazer isto facilmente, ok? Um bocado de treino, estas regras, digamos, são facilmente incorporadas no nosso sistema de dedução, que já tem implicação, que passa a ter implicação, já tinha já a conjunção, a disjunção e a negação. Bom, a equivalência é semelhante. Okay? A equivalência, no fundo, a ideia é que uma equivalência é uma implicação para os dois lados. Se A é equivalente a B, quer dizer que A implica B e B implica A, e por conseguinte, as regras de equivalência são a duplicação das regras da implicação. Okay? Concretamente, a eliminação da equivalência funciona para os dois lados, ou seja, se eu tiver φ é equivalente a psi, eu a partir de φ posso obter o psi, mas também posso obter, a partir do psi, posso obter o φ. Okay?
Por isso, basicamente, como a equivalência funciona, é uma implicação para os dois lados. Se eu tiver uma equivalência, se eu souber uma forma, qualquer que ela seja, a da direita ou da esquerda, então tenho a outra forma da direita ou da esquerda e utilizo a regra de eliminação da equivalência. A introdução da equivalência, por isso, no fundo, é introduzir φ implica psi e psi implica φ, ou seja, tenho que fazer a introdução de duas implicações, uma da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda. Por isso, se eu quero obter, se eu conseguir do φ obter o psi, por isso, dando a hipótese φ, consigo obter o φ, dando a hipótese φ, consigo obter o psi, e se da hipótese psi conseguir obter o φ, então o que eu tenho é φ implica psi e psi implica φ, ou seja, obtenho a fórmula da equivalência entre φ e psi. E justifico esta fórmula através da introdução da equivalência nas demonstrações, com as demonstrações K1 a K2 e K3 a K4, obviamente posso começar com a demonstração da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A ordem destas é arbitrária. Bom, e estas são as regras da equivalência e podemos eventualmente obter tipos de raciocínio um pouco mais complexos, ok? Um padrão de raciocínio com equivalência, nomeadamente a sua transitividade. Okay? Se φ é equivalente a psi e se psi é equivalente a xi, então φ é equivalente a xi. Okay? Como é que eu faço isto? Bom, tenho que fazer a demonstração da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E por isso vamos começar com as hipóteses, aliás, com as premissas, e agora vamos fazer a demonstração da esquerda. Para obter isto, vamos obter a demonstração da esquerda para a direita, okay? Ou seja, de φ consigo obter xi, e da direita para a esquerda, ou seja, de xi consigo obter o φ. Se eu conseguir montar esta demonstração, justificar estes passos intermédios, então eu justifico a equivalência entre φ e xi por introdução da equivalência nas demonstrações 3 a 5 e 6 a 8. Bom, porque é que eu obtenho, a partir de φ, consigo obter o xi? Bom, porque está aqui, digamos, ok. Porque está primeiro, eliminando a implicação, consigo obter primeiro o psi, ok? E eliminando outra vez a equivalência, consigo obter o φ, ok? Por isso, usando duas vezes a equivalência, por isso isto é a transitividade, daqui consigo provar o xi, do φ consigo o psi, do psi consigo o xi, e por conseguinte do φ consigo provar o xi. E a mesma coisa, mas para o outro lado, ok? E por isso, aliás, a implicação também é transitiva. Isto, no fundo, estou a fazer duas vezes a demonstração que faria simplesmente com implicação. Se o φ implica psi e se o psi implica xi, então o φ implica xi. Okay? Fazendo, no fundo, esta demonstração far-se-ia usando apenas um dos ramos, uma das subdemonstrações que utilizei aqui nesta demonstração da equivalência. Ok? Bom, uma vez introduzido, digamos, este operador, há algumas características interessantes que são obtidas com este operador. A primeira coisa é qual é a relação que existe entre implicação e uma dedução. Okay? O que é uma dedução? A partir de umas premissas obtenho uma conclusão. O que é uma implicação? A partir do antecedente obtenho um consequente. Bom, isto são conceitos bastante ligados, bastante semelhantes e na realidade são equivalentes. E por isso o que nós podemos verificar é que se nós tivermos um conjunto de hipóteses φ, okay? E se conseguimos, φ grande, conseguimos obter uma hipótese φ pequeno, okay? Aliás, se do conjunto de hipóteses e destas conseguir obter a fórmula φ, a outra fórmula psi, então apenas a partir do conjunto de premissas psi, desculpem, φ grande, eu consigo obter a implicação φ implica psi. Ou seja, nós podemos concluir em termos genéricos, ok? Se nós tivermos um conjunto de premissas e uma premissa, e isolarmos uma das premissas, e se obtivermos uma conclusão, é a mesma coisa que dizer que do conjunto de premissas sem esta, conseguimos obter
esta segunda premissa que implica a conclusão. Okay? Basicamente, como é que nós provamos isto? Bom, usando a regra da implicação, verificando que se nós tivermos esta fórmula e se a partir destas fórmulas conseguimos concluir a fórmula psi, no fundo, para montar esta demonstração, basta dizer que assumimos apenas esta premissa, ou este conjunto de premissas, ok? Depois vamos colocar esta hipótese e exatamente a mesma demonstração que fazemos aqui, conseguimos fazer aqui, neste lado. Okay? Exatamente os mesmos passos, nós conseguimos colocá-los aqui. Bom, mas se desta hipótese obtemos esta fórmula, então podemos obter a fórmula da implicação por introdução da implicação. Ou seja, exatamente a mesma demonstração que fazemos aqui, e por conseguinte dizer que de um conjunto, mais em geral, se de um conjunto de fórmulas conseguimos obter, porque acho que não é aqui que está, ok, não é esta que estava, mas em geral, uma forma até mais simples, se de um conjunto de premissas conseguimos obter uma conclusão, então o conjunto de premissas implica a conclusão independentemente de quaisquer outras premissas. Okay? No fundo é pôr aqui uma conjunção e dizer que se, enfim, ou retirarem, digamos, esta parte. Bom, a mesma coisa em relação à consequência, a mesma coisa em relação, por isso nós vimos a equivalência, digamos, entre implicação, entre o operador de implicação e a dedução dentro de um sistema formal, neste caso a dedução natural. Mas também podemos fazer a mesma coisa com a consequência tautológica, ou seja, que sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão seja verdadeira. É essa a noção de consequência tautológica. E por conseguinte, o que nós podemos verificar, ou podemos estar interessados em saber se um sistema em particular, se é coerente, e por conseguinte, o que nós queremos verificar é que se nós, a partir de um conjunto de premissas, conseguimos concluir desculpa, isto é basicamente a mesma coisa. Se assumimos que este conjunto de premissas é verdadeiro, e se uma vez admitindo que este conjunto de premissas é verdadeiro, a conclusão também é verdadeira, então podemos concluir que se este conjunto de premissas for verdadeiro, então esta implicação também tem que ser verdadeira. Okay? E por isso, enfim, acho que isto é mais ou menos simples. Podemos fazer isto por verificar com os métodos das tabelas de verdade. Neste caso, aqui, vamos admitir que φ é um conjunto de fórmulas que ou é verdadeiro ou falso, ok? Psi também, φ pequeno também é verdadeiro ou falso, psi será verdadeiro ou falso, e por conseguinte, se estas três forem verdadeiras, nós podemos concluir que a implicação também é verdadeira, porque a implicação é verdadeira ou se o implicante é falso, ou se o implicado é verdadeiro. Neste caso, o implicado é verdadeiro, e por conseguinte, a implicação é verdadeira. Fazemos a tabela de verdade para todos os casos e verificamos o seguinte. Nesta linha, nós temos a premissa verdadeira, uma premissa verdadeira, outra premissa falsa. Bom, se as premissas não são verdadeiras, se o conjunto de premissas não é verdadeira, nós podemos, não temos que nos preocupar com o valor de verdade de psi. Okay? Isto só nos interessa quando as premissas são verdadeiras, ambas verdadeiras. Nos outros casos não nos interessa o valor de psi, e por conseguinte, o que nós conseguimos provar é que na conclusão, neste caso a conclusão, a premissa, digamos, o φ é verdadeiro, e por conseguinte a implicação também é verdadeira. Nos outros casos, ok, não nos interessa propriamente o que é que se passa aqui, porque, desculpa, nos outros casos temos duas situações, ok? A primeira é que nas linhas em que φ for verdade, a fórmula φ implica psi também o é. Ou seja, quando esta for verdadeira, a fórmula tem que ser verdadeira. É isso que quer dizer que esta fórmula é uma consequência tautológica deste conjunto de fórmulas. Bom, neste caso já vimos que é, por isso, nestes casos não temos que nos preocupar, porque as linhas em que φ grande é falso não nos interessa o que é que acontece, só nos interessa quando a premissa for verdadeira. No caso das premissas serem verdadeiras, o que nós temos é que a conclusão também é verdadeira. Neste caso, porque a conclusão
psi é verdadeira, neste caso, porque o implicante é falso. Por isso, uma implicação é verdadeira, quer quando o implicante for falso, quer quando o implicado for verdadeiro. Por isso, nos dois casos em que o conjunto de premissas phi grande é verdadeiro, a consequência também a implicação também é verdadeira. Ao contrário, basicamente, o raciocínio é semelhante, e vamos ver se quando este conjunto for verdadeiro, por isso, quando este conjunto de premissas for verdadeiro, a implicação se quando este conjunto de premissas for verdadeiro, esta implicação for verdadeira, então, se deste conjunto de premissas alargado, a implicação mais restrita também é verdadeira. Como é que nós verificamos isso? Bom, só nos interessa o caso em que as premissas são ambas verdadeiras, ok? Por isso, quer o φ, quer o psi tem que ser os dois verdadeiros, ok? Por isso, no caso em que o φ só nos interessa quando o φ for verdadeiro, por isso nem sequer vou admitir o φ grande como falso, só nos interessa que o φ grande seja verdadeiro. E agora temos duas hipóteses, ou quatro hipóteses, consoante o valor de φ e psi, ok? Neste primeiro caso, não nos interessa, isto não acontece, ok? Por isso, do lado esquerdo, esta é verdadeira, mas esta implicação é falsa, porque um é verdadeiro e outro é falso. Por isso, esta fórmula, nestes casos, isto é falso, ok? E por isso, se isto é falso, isto também será falso. Nos outros casos, temos que todas as linhas são verdadeiras, ok? Desculpa. Nos outros casos, ok? O que acontece aqui? Bom, se a conclusão for falsa, desculpa, se o φ pequeno for falso, ok? Nós não temos nenhuma obrigação em relação ao psi, porque se as premissas forem falsas, a conclusão pode ser verdadeira ou falsa e, por conseguinte, esta inferência ou esta consequência tautológica verifica-se. Por isso, nestes três casos, a consequência tautológica verifica-se e, por conseguinte, o único caso que sobra é a situação em que, se este for verdadeiro e estes dois forem verdadeiros, ok? Esta consequência tautológica é verdadeira e, nesse caso, esta consequência tautológica também é válida. Okay? Bom, por isso, vemos aqui duas relações. Vimos a relação entre a implicação e a dedução. Vemos a relação entre a consequência tautológica e a dedução. E, em geral, nós podemos generalizar este exemplo para a seguinte formulação. Se nós tivermos um sistema de dedução que nos interessa, digamos, e este é o caso do sistema de dedução natural, verificar o sistema, verificar basicamente se uma dedução é a mesma coisa que verificar uma consequência tautológica. Ou seja, se o sistema for coerente e completo, o que nós podemos garantir é que se tudo o que nós demonstrarmos, se o sistema for coerente, isso garante-nos que tudo o que nós conseguimos demonstrar é uma consequência tautológica das premissas. Se o sistema for completo, ok. Se o sistema for completo, não está aqui, mas é o que vai a seguir, tudo o que é uma consequência tautológica das premissas pode ser demonstrado no sistema, ou seja, existe uma demonstração. Esta segunda parte é mais difícil de demonstrar, por isso não vou demonstrar aqui, mas a primeira parte é mais fácil, ou seja, nós vamos conseguir demonstrar que tudo o que é uma consequência tautológica das premissas tudo o que é uma dedução das premissas, ou seja, se nós conseguimos fazer uma dedução no sistema, de certeza que essa conclusão é uma consequência tautológica. Ok? Bom, como é que nós podemos fazer esta demonstração? Analisamos o sistema e verificamos que o sistema tem vários operadores, ok? Tem o operador da conjunção, da negação, da disjunção, da implicação, da equivalência e também ainda o operador de igualdade, a igualdade entre dois termos, ok? E por isso, se nós conseguimos provar que todas estas regras são coerentes, ou seja, a aplicação de uma regra qualquer permite-nos passar de verdade para verdade,
então, se todas forem coerentes, então o sistema em si é coerente. Isso, a demonstração deve ser feita a partir da demonstração, pode ser feita a partir de uma demonstração por casos, ok? Por isso, já agora, desculpem, estava aqui a ser um pouco impreciso. Sem a igualdade, ok? Por isso, apenas com estes operadores de booleanos, ok? De conjunção, disjunção, negação, contradição, etc. Com este sistema, tudo que puder ser demonstrado, ou tudo que for demonstrado, é uma consequência tautológica. Okay? Com o operador de igualdade, passa a ser se utilizarmos também o operador de igualdade, também é uma consequência lógica. Já vimos que a diferença entre a consequência tautológica e a consequência lógica é que, na consequência lógica, nós usamos as propriedades de igualdade. Ou seja, se A é um cubo e A é igual a B, nós podemos concluir que B é um cubo, isso é uma consequência lógica. Podemos usar a igualdade entre A e B. Mas não podemos concluir a consequência tautológica, porque A ser um cubo e A igual a B quer dizer que A está relacionado com B e que nós não analisamos a igualdade. E se não analisarmos a igualdade, se A for um cubo e se A e B estiverem relacionados de algum lado, não podemos concluir que o B seja um cubo, porque essa relação pode não dizer nada. E por conseguinte vamos vamos mostrar a consequência tautológica, enfim, a outra com a igualdade não é muito diferente, mas vamos mostrar a consequência tautológica usando os operadores que existem, ok? Como é que nós fazemos isto? Bom, se há 6 operadores, temos que fazer um raciocínio por casos, ok? Por isso, se o sistema é coerente, se toda a fórmula demonstrável através das regras é uma consequência das premissas, bom, como existem 6 regras, ok, isso já tinha dito, por isso o sistema T, que só utiliza as regras de dedução natural sem igualdade, é tautologicamente coerente, e por isso o que é que nós conseguimos provar? Que qualquer forma que ocorre numa demonstração do sistema T, exceto as hipóteses consideradas, exceto as hipóteses são hipóteses, por isso são consideradas na introdução da negação, introdução da implicação, por isso todas estas formas são uma consequência tautológica das premissas. Ok? Bom, como é que eu faço isto? Bom, eu tenho um conjunto de fórmulas, de regras, tenho 6 regras, ou 12 regras, aliás, tenho 6 operadores, e por isso a regra, digamos, a demonstração pode ser um raciocínio por casos. O que é um raciocínio por casos? Vou demonstrar que toda a regra que eu introduzi, de introdução e de eliminação dos 6 operadores, por isso falo de 12 regras, cada uma das 12 regras é coerente. Bom, e como é que eu obtenho, por isso tenho aqui uma demonstração, não é complicada, mas é grande, ok? Não vou fazê-la completamente, mas vou usar uma ou duas regras para verificar que isso é verdade e vocês podem completar a demonstração com as outras regras. Bom, como é que eu obtenho cada uma das regras? Como é que eu obtenho o resultado para cada uma das regras? Ou seja, verificar que a utilização de cada uma das regras é coerente. Bom, por método absurdo. Ou seja, vou provar que nenhuma forma, em nenhuma forma de demonstração, a utilização dessa regra não pode ser a primeira que não é uma consequência tautológica. Okay? Por isso vou demonstrar que aplicando essa regra não é a primeira, com certeza, não é a primeira quebra, digamos, da consequência tautológica. Se não é a primeira, então não há problema de a utilizar, porque não há esse problema. Okay? E vamos então ver aqui 2 ou 3 exemplos. Por isso, a primeira coisa é, a primeira fórmula incoerente não pode ser a introdução da conjunção. Por isso, se a primeira fórmula não for nenhuma das regras, nenhuma das regras pode introduzir em incoerência. E por isso, a primeira forma, nomeadamente, se eu usar a introdução da conjunção, de certeza que esta fórmula não pode ser a primeira que é incoerente. Porquê? Bom, podemos fazer aqui, montar uma demonstração e raciocinar com isto, ok? Vamos admitir que, por hipótese absurda, alfa e beta é a primeira fórmula que é incoerente nesta demonstração. A demonstração pode ser arbitrariamente complexa, estou a pôr aqui vários casos possíveis. Por isso vamos admitir então que alfa e beta é a primeira fórmula
que não é uma consequência tautológica das hipóteses. Neste caso, as hipóteses são esta premissa e esta hipótese e esta hipótese. Okay? Por isso, o que é que eu estou a dizer? Que esta forma, que estas premissas são verdadeiras, mas esta conclusão, estas premissas podem ser verdadeiras, mas esta conclusão pode ser falsa. E é a primeira que será falsa. Bom, mas isso não faz muito sentido. Okay? Porquê? Porque se estas premissas, se eu coloquei estas premissas, aliás, se eu concluí esta fórmula, é porque antes tinha concluído estas duas fórmulas, alfa e beta. Bom, mas por definição, quer alfa, quer beta, são coerentes, porque esta seria a primeira fórmula incoerente, digamos. Bom, mas se alfa é coerente, e se beta é coerente, ou seja, se alfa for verdadeira e beta for verdadeira, é óbvio que alfa e beta também têm que ser verdadeiros pelas regras enfim, pelas regras, se quiser, pelas regras da tabela de verdade, ok? E por conseguinte, se estas fórmulas são coerentes, ou seja, se esta premissa for verdadeira, então esta fórmula tem que ser verdadeira. Se esta premissa se esta premissa e esta hipótese for verdadeira, então esta fórmula tem que ser verdadeira, porque esta fórmula é condicionada por esta hipótese adicional. Então, se esta premissa for verdadeira e se esta fórmula for verdadeira, então alfa e beta são ambos verdadeiros, e se alfa e beta são ambos verdadeiros, a fórmula alfa e beta também será verdadeira. Okay? Por isso, a primeira regra incoerente, ou a primeira fórmula incoerente, a primeira fórmula que é obtida incoerentemente, não pode ser obtida pela regra de introdução da conclusão, da conjunção. A introdução da conjunção não pode ser a primeira regra incoerente, digamos, de uma demonstração. Bom, isto é uma delas. A outra hipótese é a primeira fórmula incoerente também não pode ser a introdução da implicação. Vamos ver porquê. Vamos assumir que esta fórmula, ou seja, que as premissas são verdadeiras, por isso esta premissa mais esta hipótese, mais esta hipótese são verdadeiras. Aliás, a premissa e esta fórmula são verdadeiras, mas esta fórmula não é verdadeira. Okay? E por conseguinte, esta regra introduziria uma contradição. Bom, mas também não pode ser o caso, okay? Porque se esta fórmula for verdadeira, por isso, neste contexto, esta fórmula terá que ser, para que isso fosse falso, era preciso que esta fórmula fosse verdadeira, esta fórmula fosse verdadeira e esta não fosse. Bom, mas o que nós verificamos é que esta fórmula, se esta fórmula for verdadeira, todas estas, perdão, o beta, vamos ver assim, o beta será verdadeiro se esta é a primeira premissa que está incoerente, todas as outras regras foram coerentes e por isso eu tenho uma situação em que o φ é verdadeiro, se o φ for verdadeiro, se o φ grande for verdadeiro, se o φ pequeno for verdadeiro e se o alfa grande for verdadeiro, se o alfa for verdadeiro, então beta com certeza que é verdadeiro. Okay? Bom, mas então isto quer dizer que se todas estas são verdadeiras, beta também o é, então isto é a mesma coisa que dizer que se esta e esta forem verdadeiras, o alfa implica beta. Okay? Vimos que era a relação que existe entre a dedução de beta a partir de alfa ou a demonstração simplesmente de alfa implica beta a partir do resto das premissas. E por conseguinte, nestas duas, são 12 hipóteses, enfim, é fácil provar que a regra de introdução da implicação não pode ser a primeira regra incoerente, nenhuma das 12 pode ser a primeira regra incoerente, e se nenhuma das 12 é a primeira regra incoerente, não há regras incoerentes. E por conseguinte, tudo o que é demonstrado é coerente, ou seja, todas as regras são coerentes, e por conseguinte, qualquer fórmula que seja demonstrada no sistema é uma consequência tautológica das premissas. Okay? E por conseguinte, a completude seria, digamos, o contrário. Ou seja, será que se eu conseguir demonstrar,
Isto foi como nós demonstramos, ok? O que é completude? A completude é se nós conseguimos provar que uma forma é uma consequência tautológica das premissas, será que nós conseguimos provar se uma forma é uma consequência tautológica das premissas, será que nós conseguimos provar essa forma no sistema? Por isso é que a diferença é que consequência tautológica com igual, demonstração no sistema é apenas com um traço, ok? Com este operador. E por conseguinte, o que isto nos diz é que se nós estivermos convencidos que uma forma é uma consequência tautológica das premissas, devemos ser capazes de encontrar uma demonstração. Okay? Obviamente, isto não nos diz muito, ou pode ser complicado, porque se nós não conseguimos demonstrar, conseguir a demonstração, isto não nos diz propriamente que o sistema, que a forma não é uma consequência tautológica, diz simplesmente que se calhar fomos nabos e não conseguimos fazer essa demonstração. Por isso a vantagem de ter um sistema que é completo é garantir que se a forma for uma consequência, nós deveremos ser capazes de descobrir a demonstração, embora, como vocês já têm experimentado, as demonstrações às vezes são difíceis de encontrar, mas elas existem e temos a certeza que elas existem. Okay? Finalmente, com a igualdade, por isso nós, a consequência tautológica apenas usa os operadores, mas não usa a igualdade. Com a igualdade, far-se-á a mesma, obtém-se o mesmo resultado, que é dizer se uma fórmula for uma consequência lógica de um conjunto de premissas, então seremos capazes de demonstrar a fórmula a partir do sistema, mas com as regras de igualdade. Esta é, obviamente, isto não se pode fazer sem utilizar a regra de igualdade, mas com a regra de igualdade faz-se, ok? Basicamente, se isto for verdade, a regra de igualdade diz que C de A e A igual a B, apenas utilizando a substituição do A por B, obtém-se o C de B. Ok? Por isso, enfim, basicamente é isso que está a dizer, não é? Por isso, com a igualdade, então, o que nós podemos concluir é que o sistema de dedução natural, incluindo a igualdade, toda a fórmula, o sistema com igualdade, é logicamente coerente e completo. Isto é, todas as fórmulas que forem consequências lógicas das premissas, okay, são demonstráveis no sistema com as regras que nós utilizamos, incluindo as regras de igualdade. Por isso, tudo o que for demonstrável, tudo o que for uma consequência é demonstrável. O sistema é completo. O sistema é coerente, quer dizer que tudo o que nós demonstramos no sistema é uma consequência lógica das premissas. E por isso, este sistema é coerente e completo. Demonstramos sem a igualdade, mas a igualdade é apenas usar as mesmas regras, o mesmo princípio. Demonstramos a coerência, nenhuma regra introduz uma incoerência, a completude, digamos, é mais complicado. Podem ver alguns no capítulo 15 ou 16 do livro, que está lá a fazer a demonstração, mas é um capítulo inteiro só para fazer essa demonstração. Por isso, vamos deixar isso para os mais curiosos ou para os mais interessados. Ok? Acho que podemos ficar por aqui. Não sei se têm alguma dúvida. Querem levantar alguma questão? Silêncio. Parte do princípio, então, que não existem questões a colocar. E podemos, então, parar aqui. E desejo um bom fim de semana. Quarta-feira cá estaremos de novo. Ok? Bom fim de semana. Até quarta, então. Bom fim de semana.